Bom, eu gostaria de começar falando um pouco sobre tudo que foi feito de infraestrutura aqui no ambiente Amazon, certo? Primeiramente, eu gostaria de abordar um pouco sobre o que foi feito nas instâncias, certo? Atualmente, nós temos 3 instâncias rodando, devido a um teste que foi feito no balanceador de carga. Mas aqui no nosso Auto Scaling Group, foi definido como uma capacidade desejada 2 máquinas, 3 máquinas para capacidade máxima e apenas uma máquina para capacidade mínima, certo? Para momentos de pouco uso. E o que eu gostaria de mencionar é que aqui, diferentemente do que a gente vinha fazendo, nós não escolhemos a métrica de média de CPU para start ou terminate de instância, certo? A gente optou por esse Application Load Balance Request, ou seja, a gente vai pegar uma média dos requests que chegam a cada um dos endpoints do load balancer, e se tiver uma média de 35 requisições por máquina, né? Como nós temos 3, se tiver uma média de 35 requisições por máquina, ele vai startar uma nova. Nesse caso ele não vai porque ele já está na quantidade máxima, né? Mas se tivéssemos apenas 2, e essas 2 estivessem, por exemplo, recebendo 35 requisições ao mesmo tempo, a terceira máquina seria startada como acontece agora, certo? Vamos continuar. Nós temos aqui o nosso balanceador de carga, certo? Que ele trabalha com a primeira máquina, que é uma máquina fixa, que é essa do meio, que foi utilizada para fazer todos os desenvolvimentos, né? E as outras 2 são cópias dela. Ou seja, o Autoscaling Group junto ao balanceador de carga iniciaram elas 2, certo? Mas conforme não estiverem sendo mais usadas, uma ou outra vai ser terminada aqui para manter com a capacidade desejada, certo? Nós temos aqui o nosso link do Load Balance. Eu vou fazer um pequeno teste, certo? Na porta 8080, que é a porta em que o serviço está rodando, para o controlador Alive, que ele mostra pra gente que a aplicação está open, né? Está live, e o IP da máquina, certo? Dando F5 aqui, ó, a gente pode ver que o balanceador de carga está configurado para direcionar cada requisição para uma nova máquina, ou seja, requisitei máquina X, requisitei, a próxima requisição já não vai mais para a máquina X, vai para a máquina Y, e por sua vez para a máquina Z, uma vez que temos 3 máquinas rodando. E a nossa aplicação consome esse load balance para que as requisições simultâneas, né, não acabem derrubando ou sobrecarregando a CPU de uma das máquinas. Vamos lá. Aqui foi a imagem criada a partir daquela máquina que eu citei agora, para poder gerar o Autoscaling Group, né, juntamente com esse template. E ó, esse daqui foi uma que ele já tinha terminado antes, certo? E gostaria de comentar também um pouco mais sobre os dados persistindo em banco de dados NoSQL, que foi utilizado o DynamoDB, em que a única coisa que está sendo persistido aqui, né, digamos assim, são as validações, certo? As validações elas estão sendo feitas em forma de like, ou seja, cada like no bem, né, é gravado aqui, certo? Ó, por exemplo, os do bem 7, os do bem 6, os do bem 11, certo? Dessa maneira, a gente vai poder quantificar e ver mais lá na frente, poder retornar a quantidade de validação para cada um dos bens ou patrimônios avaliados. Queria comentar um pouquinho também sobre o S3, certo? Que nós criamos aqui um bucket, tá? Por enquanto ele está público, que ele serve para persistir, né, juntamente ao banco de dados relacional. O banco de dados relacional ele contém a referência, né, do arquivo, que é essa URL, e o S3 ele persiste o arquivo de fato na própria AWS. Dessa maneira a gente tem o balanceador de carga
para gerenciar as requisições e não permitir que as instâncias caiam. Caso caia, ele poder startar a nossa terceira, né, que é o número máximo de instâncias. Nós temos também o Dynamo para persistir todas as validações, certo? Do modelo chave-valor, né? Nós temos o S3 para controle de arquivos, que são os arquivos referentes aos patrimônios, né? Cada bem ou patrimônio possui um arquivo associado, que pode ser um PDF, uma imagem, etc. Entre diversas outras coisas, como por exemplo o nosso banco relacional, né? O nosso banco SQL, que foi feito em Postgres. E ele consiste basicamente nas tabelas. Deixa eu abrir aqui, certo? O backup desse banco ele está sendo feito a cada 2 dias, certo? E está todo configurado para a VPC e os grupos, né, de subnet das EC2 em questão, de modo que eles estejam sempre conversando direitinho. Bom, foi definido no Autoscaling Group um intervalo de 120 segundos entre uma verificação e a outra, certo? Agora já se passaram 2 minutos e um pouquinho, 3 minutos, e ele já terminou a terceira máquina que não estava sendo em uso. Ele manteve só a máquina original, que é essa que está com Elastic IP, e essa segunda máquina, certo? Contanto que se voltarmos aqui a fazer as requisições, ele vai dar um bad get, que provavelmente ele ainda deve estar dando stop na máquina, né?